Então, tava aqui nas reflexões do Marco Aurélio aqui, mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Essa é uma Diga. pergunta muito interessante. Quando eu cliquei na sua bio, né, a primeira coisa que eu li ali foi especialista em amadurecimento. E aí a gente está hoje numa. Eu sempre questiono muito isso lá no meu Instagram, as pessoas venham falar sobre isso algumas vezes, porque a gente tem hoje em dia uma geração de pessoas que moram com os pais, né? Nossos pais com 25 anos já eram ali homens de família, o cara tinha 2 filhos, um carro, uma casa, do jeito dele, tudo errado, não tem a ver com finanças e tudo, mas do jeito daquela pessoa ali, né? Financiado que seja, resolveu ali, a pessoa já era um adulto, já tinha uma vida dela, ela não pertencia mais àquela geração dos pais ali e tudo, e ela tinha a própria casa, e eu falo para as pessoas, você tem que morar sozinho, e eu falar que as pessoas têm que sair de casa, porque já tem mais de 20 anos, ofende, elas ficam ofendidas, assim. O que é um especialista em amadurecimento? Então, você acabou de citar uma das principais coisas que eu falo lá no Instagram. Eu chamo os homens que aos 25 anos de idade ainda moram com a mãe, as meninas que aos 25, 30 anos de idade ainda moram com os pais. Eu chamo eles de Enzos e Valentinas. É uma, Enzos e Valentinas. é uma forma médica de lidar com as coisas, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade de medicina, né? Eu tinha um professor fantástico lá, mestre em semiologia, que ele dizia o seguinte: para que o diagnóstico existe? É para ficar mais fácil da gente conseguir ensinar não só para os médicos, mas para os pacientes, para eles entenderem o que eles têm. Porque do contrário, a gente simplesmente poderia fazer uma gama de sintomas que ele tem ali e tentar tratar os sintomas, ou ocasionalmente o fundamento daquilo que estava causando. Mas eu colocar um nome nas coisas facilita eu explicar. Então foi o que eu fiz, né? Eu peguei o homem imaturo, chamei ele de Enzo. Peguei a menina imatura e chamei ela de Valentina. Ó, se tem algum Enzo ou Valentina escutando, vocês me Ainda não tem. desculpa, mas Daqui mais 7 anos vai ter um monte. vai ter, exatamente, vai ter. Então Porque ainda não é um problema grave. é o nome mais famoso dessa geração agora, né? Teve Então vai uma, ter. teve uma mulher desaforada que me mandou direct, falou assim: eu não acredito que você fez isso. Eu falei, mas o que eu fiz? Ela falou assim: então, eu tenho um casal de gêmeos, ele se chama Enzo e ela Valentina. É óbvio. Eu falei, sinto muito, É né? por isso, depois não sabe o que é que o pessoal tem uma polêmica com você, né? Exato. Mas enfim, então uma coisa que eu falo muito é sobre essa questão do amadurecimento. Só pra você ter uma ideia, no período pré-Segunda Guerra Mundial, né, não existia a definição adolescente. As pessoas saíam da infância direto para a fase adulta. Isso era normal. Eu não sabia, saíam direto pra fase adulta? Para fase adulta. Não existia adolescência. Isso é uma invenção moderna. E eles estão esticando ela. Eu já vi Exato, que exato. eu ia completar agora, porque a ONU, né, ou sei lá quem faz essa coisa, desculpa se não é a ONU, a OMS, sei lá, mas um desses órgãos responsáveis por fazer esse tipo de coisa, eles estão esticando cada vez mais. Todo dia eles falam que a adolescência vai até sei lá quantos anos. Eu falo, gente, mas Até os toda hora 28 estica esse isso aí processo. agora. Eles estão querendo colocar até os 28 anos de idade. É um absurdo. É um completo E absurdo. por que isso tá acontecendo assim? Porque é uma coisa que eu fico pensando. O que fazia, eu não sei realmente, eu não consigo entender o que aconteceu. Porque assim, o que fazia um cara e uma mulher antes de 20 e poucos anos ali sentirem vontade de, caralho, eu quero ir embora de casa, quero constituir, não sei se por vontade ou pela vida, você vai explicar melhor, que você estuda isso aí. Mas o que fazia ali essas pessoas que, sei lá, chegava a 26 anos, pô, você pergunta pro meu pai, ele já tinha 2 filhos, sei lá, e a vida dele, e as pessoas estavam ali, né? E o que faz agora o menino comprar 2 bonecos de action figure e colocar na prateleira? E desculpa, cara, é sério, eu não tenho como evitar falar sobre isso. Eu falo isso lá, as pessoas ficam putas. Mas eu falo assim, o que faz essa pessoa botar 2 bonecos de action figure e gastar dinheiro comprando televisão pro quarto, mas não sair de casa? Então, o Sêneca, né, um filósofo grego, ele já dava uma luz sobre isso naquela época, né? Há 430 anos antes de Cristo, ele já dava uma luz sobre isso. Ele falava o seguinte: porque o ser humano, ele deveria se ater cada um à sua fase, né? Então, assim, eu deveria viver a infância como ela tem que ser vivida, viver a adolescência, naquela época não tinha, mas enfim, a gente tem ela hoje, viver a adolescência como ela tem que ser vivida, mas entrar na fase adulta como ela tem que ser, de fato, né? Assumir as responsabilidades do adulto. O adolescente, por definição, o que é o adolescente? É aquele que ele já tem força de mudança da realidade, mas ele se nega à tomada de decisões. Isso, por definição, é a adolescência. Por quê? É Porque isso ele mesmo, a definição? por definição, ele não tem a maturidade para tomar decisão, mas ele tem força para isso.
Ó, um adolescente de 14, 15 anos, ele pode pegar num fuzil, ele pode ir pra guerra, ele pode fazer um filho. Tanto que foi, né? Tanto que foi, várias vezes, né? Então ele pode ir pra guerra, ele pode pegar um fuzil, ele pode matar gente. Ele pode matar alguém, ele pode fazer um filho. Só que ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? Isso, exato. Ele ainda não tem um domínio ainda sobre o decidir, né? Ele ainda não conseguiu responder aquela pergunta que eu falei lá atrás, né? Ele não consegue falar assim, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu preciso fazer. Ele não tem essa percepção. Caramba. É difícil até encontrar adultos que tenham essa percepção clara, né? Mas o adolescente ali, ele realmente... Porque eu fico imaginando, quando eu era adolescente, né? Por mais que você fale assim, você sabe o que você tá fazendo ali, você tem esse poder de decisão, né? Teoricamente, o corpo às vezes já tá funcionando e tal, mas realmente o cérebro, não sei se você que é psiquiatra pode falar um pouco melhor, mas eu acho que o cérebro não tá muito bom não mesmo, não. Não. Então, o que acontece? Quando a gente para pra pensar por que o ser humano mudou essa mentalidade, ela existe de 180 anos pra cá. Na verdade, um pouco antes, de uns 380 anos pra cá, por conta da questão do Descartes. Ele muda a forma nossa de pensar, né? Esse penso logo existo, ele inaugura uma forma diferente de olhar pra vida. Então ele nega tudo aquilo que a gente fazia até então, tudo aquilo que o ser humano pensou desde então. Você pega toda a filosofia aristotélica, platônica, socrática, a base cristã mesmo, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a gente pega todos esses caras, joga fora, né? E aí, em 1637, 1638, ele começa com o discurso do método e reinaugura uma nova coisa. E a gente até comentava ali, né? Logo depois dele, nasce um cara, né? Ali no final do século XVIII e no início do século XIX, nasce um cara chamado Hegel, né? O Hegel foi um cara que ele inaugura uma nova dialética. Até então, só existia a dialética aristotélica. Essa forma de compreender o mundo, né? O homem ele precisa crescer. O homem precisa se desenvolver. Ele precisa amadurecer. O Hegel fala, não é necessário. A gente pode desconstruir tudo. Todas essas ideias que a gente tinha de verdade, de beleza, de bondade, de concretude, de substância da vida, isso não precisa, isso não é necessário. Vamos desconstruir tudo isso. O tudo é nada, o nada é tudo, sabe? Porque na cabeça do Hegel não deu certo até aqui. É óbvio, ele estava vivendo no meio da Revolução Industrial, você imagina, né? A cabeça dele estava maluca, né? Então ele estava no meio da... A motivação do Hegel foi a mesma motivação do Marx para escrever o Manifesto Socialista. Tem um monte de gente que fala assim, você é muito conservador, você é contra o Marx. Eu falo, cara... O Marx é um gênio. Honestamente falando, ele é um gênio. Ele só errou. Ele só errou algumas coisas, né? O final do Manifesto Socialista, ele errou. Infelizmente, ele errou mesmo. Aquilo é impraticável. Mas ele era um gênio. E aquilo que ele estava fazendo, sabe? Eu consigo ler um Manifesto Socialista do começo ao fim com boa intenção, mas é óbvio que sim. Pra que ele estava olhando? Sabe? Ele estava olhando pro umbigo dele? Claro que não. O Marx estava olhando pro cara que estava se ferrando, pro proletário que estava se ferrando lá no chão de fábrica, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia e ganhando uma mixaria.